Há um ano, na coletiva de janeiro, Trump disse: "Ninguém sabe se a Dinamarca tem direitos sobre a Groenlândia, mas se tiver, deveria abrir mão deles, porque precisamos da Groenlândia para garantir a segurança nacional e proteger o mundo livre." O presidente foi muito ativo e mandou seu filho, Donald Trump Jr., à Groenlândia para negociar. Donald Trump Jr. e representantes do Partido Republicano chegaram à Groenlândia e foram muito bem recebidos. Eles e o mundo livre precisam de segurança, força e paz. Esse acordo é necessário, vamos tornar a Groenlândia grande novamente, disse Donald Trump sobre a visita do filho. Segundo ele, os Estados Unidos simplesmente precisam assumir o controle de parte da Groenlândia para garantir não apenas sua própria segurança, mas também a de todo o mundo. Em 2026, a situação na Groenlândia provocou mudanças tectônicas na política mundial, mas vamos falar sobre isso com mais detalhes perto do final do programa. Nas redes sociais, chamaram isso de luta pela plataforma ártica, debatida há 20 anos, e especialistas preveem nova tensão internacional. As riquezas da Groenlândia são da Dinamarca, e na internet sugeriram que dinamarqueses poderiam proteger a ilha com blocos de Lego. A Groenlândia realmente não é um estado independente. É uma entidade territorial autônoma dentro da Dinamarca, mas tem sua própria constituição e governo. A ilha tem pouco mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 1/3 da Austrália ou 2 Alascas, e sua costa soma cerca de 39 mil quilômetros. Aproximadamente 4/5 da ilha são cobertos por gelo, com espessura média de 1,5 quilômetros, quase igual ao comprimento do Equador. Ecologistas calcularam que, se todo esse gelo derreter, o nível do oceano mundial subirá 7 metros, causando uma catástrofe global. Sobre há quanto tempo essa terra virou um reino de gelo, a resposta não é tão simples. Veja o que escreve Adam Aliari, viajante e geógrafo alemão do século XVII, em seu livro Viagens da Embaixada Holstein a Moscóvia e a Pérsia, sobre a Groenlândia. Em 1389, a Groenlândia quase não tinha gelo ou neve, e navios islandeses e noruegueses navegavam e comerciavam livremente no local. O filósofo italiano do final do século XV, Giovanni Pontano, confirmou isso ao reunir várias informações de navegadores sobre a Groenlândia. Ele afirmava que navegar até a Groenlândia, um lugar próspero e paradisíaco, não apresentava nenhuma dificuldade. Diversas baías favoráveis à navegação, rotas antigas, grandes florestas, campos floridos, clima ameno e sem gelo. Pesquisas modernas mostram que, no início do século XV, a Groenlândia era densamente povoada por vikings, que construíram várias grandes cidades de pedra. Por exemplo, Gardi tinha cerca de 100 casas de pedra, lojas, ferreiros, estaleiro próprio, igreja em funcionamento e até um bispo local. A última notícia confiável sobre a expedição e retorno de navios mercantes da Groenlândia data de 1410, ainda no século XV. A Groenlândia ainda faz jus ao seu nome de Terra Verde. Está toda coberta de vegetação, se desenvolve e prospera. Mas já no século XVI, muitos navegadores que passavam pela Groenlândia começaram a relatar, preocupados, que suas costas, devido ao enorme gelo, tornaram-se tão inacessíveis que nem mesmo era possível atracar nelas. Em 1586, navios do rei da Dinamarca não conseguiram chegar à costa da Groenlândia devido ao gelo espesso de centenas de metros. Em poucas décadas, a Groenlândia foi coberta por uma grossa camada de gelo. A camada de gelo da Groenlândia chega a mais de 3 quilômetros, quase igual à da Antártica. A Groenlândia formou essa cobertura em apenas 50 anos, enquanto a Antártica, segundo a versão oficial, levou de 30 a 35 milhões de anos. Isso gera dúvidas entre pesquisadores, principalmente devido a relatos de mudança climática brusca, como o avanço catastrófico do pequeno período glacial no início do século XVI. Eis um exemplo. Os Anais de Melk,
dos séculos XV e XV, primeiro baseados na história do Estado Franco e do Sacro I Império Romano, foram escritos no mosteiro beneditino de Melk, na Áustria. Em 1502, ocorreu uma grande enchente que começou na véspera da Ascensão de Maria e durou quase 10 dias. Em todas as cidades e castelos do Danúbio, as águas transbordaram tanto que permitiram a navegação. A enchente destruiu casas até os alicerces e 2 em Melk, com famílias, foram levadas para o leste. Ela cobriu prados e jardins de areia, derrubou árvores, destruiu vinhedos e estábulos e celeiros com utensílios flutuavam rio abaixo dia e noite. Ao fim, o Danúbio passou tão ferozmente por cidades e vilarejos que quase não se via uma casa intacta. Inundações terríveis ocorreram de 1502 a 1508 durante todos os 6 anos. Depois, no meio do verão de 1525, chega uma verdadeira era glacial. Em Viena, em 1525, no verão, um frio repentino congelou instantaneamente moradores que não conseguiram se abrigar, causando mortes por toda a região. Pássaros petrificados caíam do céu como pedras. A vida nas cidades e vilarejos parou por vários meses. Uma enorme quantidade de pessoas literalmente morreu de frio. Por muitos anos, quase todos os animais sumiram da Europa. Nesse ano, o Danúbio congelou tanto que pessoas, cavaleiros, carroças e carruagens podiam atravessá-lo livremente. Todos os poços e fontes de água congelaram tanto que era impossível tirar água deles. Em uma crônica medieval polonesa, há outro relato. Nesse verão, ocorreram geadas e nevascas inesperadas. O frio intenso matou muitas pessoas nas estradas, incluindo pobres e mercadores. Até nas crônicas romanas de 1525, disse o seguinte: nesse ano, no verão, em Roma, de repente, veio um frio terrível. Todas as terras ao redor, rapidamente, ficaram cobertas de neve e gelo, e por causa do frio intenso, muitas pessoas e animais morreram. Quase todas as crônicas medievais europeias de 1525 citam uma geada inesperada e mortal causada pelo frio. Nos anos seguintes, houve forte queda de temperatura em várias regiões da Europa, tornando o inverno mais rigoroso desde então. Aqui está uma citação das anotações sobre Moscóvia de Sigismundo Gerberstein, nos anos de 1525 e 1526. O frio foi tão intenso que a terra rachou pelo gelo. Fez um frio tão terrível que até a água, ao ser jogada no ar, ou a saliva da boca, congelava antes de cair no chão. Todas as árvores morreram devido ao frio intenso. Em toda a Rússia, ficaram pretas no ano seguinte, e estradas próximas a Moscou estavam cobertas de corpos congelados de pessoas e animais. Claro, é só uma versão, mas ela vem conquistando cada vez mais pessoas. Por isso, a apresentamos para sua análise. A favor dessa versão está a rápida expansão da camada de gelo. Veja esta foto. Normalmente, ela é acompanhada de algum título chamativo, tipo encontraram um aparelho de 40 mil anos na Antártida, mas, na verdade, não é na Antártida, e sim na Groenlândia. E não é antigo, e sim da época da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, ele foi removido de 75 metros de profundidade. No dia 15 de julho de 1942, 6, P-38, Lightning I-2, B-17 voavam para o Reino Unido na Operação Bolero quando uma tempestade de neve os atingiu sobre a Groenlândia. Ao solicitarem pouso, as tripulações foram informadas que o aeródromo estava inundado e a pista fechada. Depois, descobriram que a mensagem era falsa. Um submarino alemão interceptou o pedido americano e enviou informações erradas sobre o tempo ruim e a pista fechada. O combustível estava crítico, restando apenas pousar na geleira. O avião que baixou o trem de pouso capotou. Os outros pousaram de barriga e ficaram presos na neve. Pilotos improvisaram aquecedores com cilindros de oxigênio vazios, tubos do motor queimando óleo e cintos de paraquedas para se aquecer. Só após 3 dias, enviaram uma mensagem em código Morse sobre sua situação.
Isso foi o que os salvou, porque começaram a lançar suprimentos dos aviões e a preparar uma expedição de resgate. Socorristas em esquis e trenós com cães percorreram quase 30 quilômetros por um caminho perigoso com fendas no gelo. Todos foram salvos, mas os aviões ficaram para trás. Parecia ser o fim da história, mas 38 anos após o pouso, 2 americanos decidiram encontrar o esquadrão perdido. Aviões afundaram 75 metros no gelo em décadas, equivalente a um prédio de 25 andares. Essa era a camada de gelo entre os aviões e a superfície. Além disso, a geleira os engoliu e moveu por 5 quilômetros. A primeira tentativa de extrair o B-17 fracassou. Eles perfuraram o gelo e começaram a derretê-lo com uma sonda especial a vapor. Tudo estava indo conforme o planejado, até que perceberam que quase nada restava do B-17. A pressão do gelo havia esmagado completamente o avião. Então ficou claro que, se algo pudesse ser salvo, seriam apenas os caças mais compactos. O avião foi desmontado, com peças catalogadas e levadas à superfície por um túnel estreito de gelo. A seção central da fuselagem foi difícil de trabalhar devido ao peso de quase 3 toneladas. A restauração durou 9 anos e custou 3 milhões de dólares. Diversas peças foram recuperadas, mas algumas precisaram ser refeitas a partir dos modelos antigos. Em 2002, o P-38 restaurado fez seu primeiro voo e em 2024 o avião foi exibido no Museu da Aviação, no Texas. A história não termina aí. Em 2018, pesquisadores acharam outro caça P-38 a 90 metros de profundidade. O rápido aumento da camada de gelo sugere que a Groenlândia pode ter sido uma terra verde há pouco tempo. É difícil precisar, mas atualmente os invernos aqui são rigorosos, embora menos do que se imagina, com média de 20 graus negativos. Para comparação, em Yakutsk, a temperatura média no inverno é de 34 graus Celsius negativos. O verão na Groenlândia às vezes pode ser quente. A temperatura pode chegar a 20 graus Celsius no sul. 6 graus positivos. Curioso como os aviões perdidos não são os únicos presentes que a América deixou neste reino de neve. Verme de gelo era o codinome da operação, outra fantasia do Pentágono. Uma base subglacial no Ártico com mísseis nucleares. Negociar com a Dinamarca sobre armas nucleares na Groenlândia foi difícil. Então, os militares disfarçaram a base como Camp Century, um centro de pesquisa sobre mudanças climáticas construído em 1959 e o maior túnel, Main Street, media cerca de 350 metros de comprimento, 8 metros de largura e 8,5 metros de altura. Dali, partiam ramificações com os alojamentos, laboratório de pesquisa, igreja, loja e até uma barbearia. Em um desses becos, instalaram o reator nuclear, que custou quase 6 milhões. Foram gastos quase 8 milhões na construção da cidade de neve, valor que hoje equivale a 10 vezes mais em dólares. Os trabalhos terminaram em 1960, sendo apenas uma versão de demonstração de uma base de mísseis. O modelo militar provou que o projeto Verme de Gelo era inviável. O gelo se movia tão rápido que os túneis desabaram só 2 anos após serem construídos. Em 2 anos, não instalaram mísseis nucleares sob o gelo, mas despejaram cerca de 180 mil litros de resíduos radioativos dos reatores na neve. Em 1963, o coração nuclear da cidade, sob o gelo, foi finalmente desligado, desmontado e levado de volta para os Estados Unidos, pois a base estava literalmente se desmoronando diante dos olhos. Em 1966, o acampamento foi desativado e abandonado sob a neve, com todo o equipamento e lixo radioativo. A camada de gelo protegeria os segredos, mas no fim do século XX, a Groenlândia começou a derreter. Os dinamarqueses ficaram chocados ao descobrir nos documentos quais pesquisas climáticas o acampamento americano fazia. Cientistas estimam que a antiga base pode começar a vazar resíduos nucleares por volta de 2190. A grande questão é quando a arma de Chekhov será disparada.
A Groenlândia costuma ter azar com mísseis nucleares do STEL. Na mesma época, os americanos faziam a Operação Cúpula Cromada, que previa retaliação imediata à União Soviética em caso de guerra nuclear. De 1961 a 1966, um avião de combate americano, armado com bombas atômicas, estava constantemente no ar. Ao fim do turno de uma tripulação, o próximo Boeing já decolava da base militar. Cada voo do B-52 durava cerca de 24 horas. 2 reabastecimentos aéreos, operação muito complexa. 2 aviões alinham velocidades e se conectam por mangueira ou lança de reabastecimento. A automação auxilia, mas os pilotos ainda enfrentam grande responsabilidade e pressão. Desde então, os militares americanos criaram um termo especial para designar uma bomba atômica que caiu acidentalmente. Essa surpresa era chamada pelo codinome Flecha Quebrada. 5 dessas flechas já foram desclassificadas e nenhuma das 5 bombas acidentalmente lançadas explodiu, o que evitou um apocalipse nuclear, uma sorte inacreditável e uma coincidência insana. A última dessas flechas quebradas está justamente relacionada à Groenlândia. Foi em janeiro de 1968, quando mais um B-52 decolou para a Rota do Café Gelado. Esse era o nome da zona de patrulha ártica perto da base aérea de Thule, na Groenlândia. Essa base, ainda ativa, era um posto avançado dos militares americanos, além do Círculo Polar Ártico. Fazer o padrão de 8 ao redor dela era uma tarefa especial para os pilotos do Domo Cromado. O copiloto do B-52, Alfredo Demário, se consolava como podia diante dos desconfortos que viriam com as condições polares. Em particular, ele cobriu sua cadeira com almofadas extras de poliuretano, mas logo após a decolagem, isso lhe pareceu desconfortável e as almofadas foram jogadas debaixo do assento. Bem em cima da grade de ventilação, para que a tripulação não sentisse frio, abriram o acesso do ar quente do motor para o sistema de ventilação. Em 30 minutos, a cabine esquentou muito. A tripulação brincou com o copiloto torrado até sentir cheiro de queimado e procurar a origem do fogo. As chamas vinham debaixo do assento do copiloto, onde as almofadas estavam pegando fogo. Além das chamas, a cabine se encheu de fumaça acre, impossibilitando o comandante de pilotar o Boeing nessas condições. A tripulação se ejetou de urgência e o avião colidiu com gelo. As bombas explodiram sem detonar a carga principal, mas radioatividade e estilhaços se espalharam pelo gelo. Os dinamarqueses, que haviam assinado um acordo proibindo o armazenamento de materiais nucleares em seu território, ficaram, para dizer o mínimo, chocados ao encontrar uma cratera preta radioativa no gelo. O novo escândalo diplomático resultou no encerramento da Operação Cúpula Cromada. Os Estados Unidos pediram desculpas e realizaram uma missão de limpeza, recolhendo neve contaminada com plutônio, trítio e urânio quase manualmente a menos 40 graus. A equipe de limpeza achou e removeu só 3 bombas nucleares. O quarto artefato não foi encontrado. Generais americanos afirmaram em documento secreto: se nem com nossa tecnologia achamos os componentes da bomba, ninguém mais conseguirá. Esse tipo de presente nuclear americano está guardado aqui, mas talvez existam outros que ainda desconhecemos. Além disso, há estatísticas de submarinos nucleares perdidos no oceano com ogivas nucleares. Segundo essa estatística negativa, a União Soviética superou os Etkaiwa. Mas vamos focar em nosso tempo e observar a riqueza das florestas da Groenlândia atual. No sul, há pelo menos uma, com presença de árvores anãs e arbustos. O curioso é que nesse deserto gelado vivem cerca de 50 espécies de borboletas, além de muitos animais selvagens e aves. E claro, a aurora boreal pode ser vista em qualquer época do ano, basta esperar até escurecer. 90% dos habitantes da Groenlândia são inuites ou mestiços com europeus, dedicando-se principalmente à caça, pesca e navegação. A população é de cerca de 56 mil pessoas, sendo 17 mil na capital Cidade da Ciência. O restante das pessoas geralmente vive ao longo das costas sul e oeste, onde o clima é mais ameno. O idioma oficial da Groenlândia é o Inuit, o Kalaallisut.
considerado um dos mais difíceis do mundo por sua estrutura e gramática incomuns. O idioma dinamarquês também é comum na ilha, especialmente no governo e na educação. Na ilha, quase não há estradas que conectem cidades e vilarejos. Por isso, os moradores costumam viajar de barco, motoneve e avião. Na Groenlândia não há transporte público, só táxis. Porém, há outra opção. As reservas de elementos de terras raras, como neodímio e disprósio, que são críticos para eletrônicos desde smartphones até carros elétricos, são estimadas em 38 milhões e meio de toneladas. Após a visita de Trump Jr. à Groenlândia, a primeira-ministra da Dinamarca declarou apoiar investimentos dos Iual na ilha, mas destacou que ela não está à venda. O reino quer que a América tenha o papel principal no Atlântico Norte e não a Rússia. Em 1926, quase diariamente, surgiam novidades sobre o assunto. Trump anunciou a imposição de tarifas contra a Dinamarca e vários países europeus. A partir de 1º de fevereiro de 2026, aumento de 10% para 25% a partir de 1º de junho. Trump também afirmou estar pronto para negociar com a Dinamarca e outros países a entrada da Groenlândia no EUA. Alerta que enviar forças europeias para a ilha é um jogo perigoso, trazendo sérios riscos à segurança global. Quase imediatamente, após a decisão de Washington de impor tarifas adicionais, Berlim deu uma ordem secreta para retirar do território da Groenlândia o poderoso contingente da Bundeswehr, dos 15 soldados e oficiais liderados pelo contra-almirante Stefan Pauli. A Holanda também anunciou rapidamente o fim da missão na Groenlândia. Os euroburocratas da UE já discutem como responder às tarifas. Uma forma de influência é usar o chamado instrumento de combate à coerção, mecanismo jurídico que elimina obstáculos burocráticos para retaliação e permite impor restrições ao comércio exterior, investimentos e licitações. Esse instrumento também é chamado de bazuca comercial. Foi criado após a China pressionar a Lituânia, que em 2021 aceitou abrir um escritório de Taiwan, mesmo apoiando formalmente o princípio de uma só China. Outra opção é suspender a ratificação do acordo UE-EUA, o que iniciaria outra rodada de guerra comercial, algo bastante ameaçador. É improvável que a União Europeia esteja pronta para grande confronto comercial, econômico ou político-militar com os Estados Unidos. Assim, é pouco provável que as riquezas da Groenlândia deixem de preocupar os líderes dos IUPA. Segundo o Serviço Geológico do Zeentsil, sob o gelo do Ártico, há cerca de 22% das reservas mundiais de hidrocarbonetos inexploradas. Ao mesmo tempo, 84% desses recursos estão localizados na plataforma continental do Oceano Ártico, e os 16% restantes estão no território dos países árticos dentro do Círculo Polar Ártico. Segundo o artigo 76 da Convenção da ONU sobre o Direito do Mar, a plataforma continental é limitada a 200 milhas náuticas, mas países podem reivindicar extensão além disso. Canadá, Dinamarca e Rússia já anunciaram planos de expandir os limites de suas plataformas continentais devido à maior acessibilidade e ao derretimento do gelo. Esse ponto no mapa mundial ganha destaque por abrir novas rotas marítimas, encurtar trajetos Europa-Ásia e criar oportunidades para a extração de recursos naturais. Controlar essa região ajuda os Estados Unidos a fortalecer sua influência no Ártico e enfrentar China e Rússia. Tudo acontecerá diante dos nossos olhos. Obrigado por assistir e até os próximos episódios no canal.